Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda, dia 19 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje três lindas meninas, as nossas meninas da mesa do programa, a pastora Sandra de Andrade, da Igreja Missionária Cristã e autora do livro Câncer Não É Uma Sentença, É Uma Palavra. A doutora Deusirene Moreira, ela é psicóloga, terapeuta familiar e é também professora universitária. Solange Oliveira é diretora de divulgação da Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer, a ABRAPAC. E essas três meninas poderosas estão aqui no Debate 93 de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto difícil, um assunto complicado, mas um assunto importante, com palavras de encorajamento, com instrução, orientação. É pra cima, minha gente, pelo amor de Deus. Nós vamos conversar sobre um assunto desse de tamanha importância e vamos também ter aqui alguns entrevistados que participarão juntamente com a gente aqui no trabalho da nossa querida jornalista Elisângela Salaroli. J.R. Vargas, a gente vai conversar com o professor aposentado da Universidade de São Paulo, que é o professor Gilberto Chieri, que trouxe a fórmula da cápsula fosfatanolamina, que pode ser a cura do câncer, mas que está gerando polêmica. E também... Ele é a pessoa, é a personalidade, talvez das mais conhecidas recentemente. A pessoa pode não estar sabendo quem é o nome, mas eu tenho a impressão que todo mundo já deve ter recebido pelo WhatsApp aquele vídeo, aí aparece um monte de gente contando o que fez, o que aconteceu. Então é importante esta informação para o nosso ouvinte. Isso vai ser esclarecido hoje aqui. Vamos ter a opinião das nossas meninas aqui à mesa. Também essa participação dele é sempre muito importante e relevante quando nós vamos direto à fonte para ter a informação e esclarecer o nosso querido ouvinte. E também, claro, a gente tem que ouvir o outro lado, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é o Gustavo Fernandes, e também a gente tem nota da Anvisa, que é o que regulamenta medicamentos em todo o país. Tudo isso hoje aqui, minha gente, no nosso Debate 93, que já está no ar. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e convidar você a fazer com a gente o debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querida doutora Deusirene, o dia mal não manda recado de que vai chegar e quando chega ele provoca certamente medo, insegurança, em alguns casos até a falta de fé. É o que diz aqui a nossa tela, o nosso assunto e que nós vamos entrar hoje aqui. Por exemplo, o que fazer quando precisamos lutar, mas não temos força nenhuma? Isso vale para quem recebe um diagnóstico de câncer, que é o nosso assunto prioritário hoje aqui, mas também serve para outras situações da nossa vida. Hoje nós estamos aqui no Rio tratando sobre um episódio que envolve um grande acidente, uma tragédia. Então o dia mal chega, a gente não sabe o que vai acontecer. E a pergunta é: o que fazer quando precisamos lutar, mas não temos força nenhuma? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, toda essa produção e as nossas queridas aqui à mesa também. Uma coisa que a gente precisa compreender é que, assim, o ser humano, ele o indivíduo, né, ele é marcado por muitas singularidades. E existe uma coisa chamada resiliência que alguns desenvolvem
e diante das dificuldades, das intempéries da vida, tem condições de superar a situação com mais facilidade ou com menos dificuldade do que outros. Primeiramente, assim, é importante a gente esclarecer, todos, na verdade, nós somos humanos e todos, na verdade, vão ficar diante do medo, do desconhecido, diante de uma situação assim, desestruturado. Agora, o que fazer diante dessa situação? Existe a possibilidade de se desenvolver essa resiliência e é nesse aspecto que os profissionais, os cuidadores, os pastores, as pessoas que estão ali cuidando, aconselhando, devem se ater, né? Que é um termo, assim, relativamente conhecido, né? Emprestado aí da física, que é aquela capacidade que um metal tem de suportar, né, temperaturas altíssimas e depois retomar a sua forma original. Mais especificamente, pensando até no nosso povo, pensando na nossa cultura, o brasileiro, ele tem essa capacidade de resiliência. Então, seria desenvolver isso e a gente pode ir falando. Tem a impressão que até a pessoa mais resiliente tem um dia que ele está menos resiliente, tem a fase que ele está menos animado, e aí, se ele, o indivíduo que passa por aquilo, se ele não estiver dentro desse tópico da resiliência, alguém precisa ser resiliente para poder ajudá-lo, para encorajá-lo. Pastora Sandra, muito bom dia, seja bem-vinda. Este processo que a gente sabe que ele não é fácil, né? Encontrar bom ânimo, encontrar alegria e fé, quando a gente tem uma impressão, e essa impressão às vezes é tão sólida, tão concreta, de que chegou o fim. É verdade. Bom dia, JR, bom dia às queridas amigas e a todos nossos ouvintes. Realmente é uma situação muito conflitante, né? Eu posso falar pela minha própria experiência. Em novembro agora eu completo 20 anos de operada. Passei por um câncer de mama, uma mastectomia radical com esvaziamento axilar. Tinha 37 anos, estava fazendo a minha primeira pós-graduação, cheia de sonhos, de expectativas, e de repente eu me vi numa situação onde o médico falou assim: você está com câncer. Então, se hoje é difícil, há 20 anos atrás era mais ainda, né? Mas o que eu quero dizer para você, e também respondendo a você, JR, é o seguinte: a gente tem que estar preparado antes do dia mau, né? Eu louvo a Deus porque eu já era cristã, já conhecia o poder de Deus, já conhecia a cura divina, já respeitava a soberania de Deus. Então, quando eu enfrentei aquela adversidade, eu me vi assim como Davi, quando ele foi enfrentar Golias, e Golias debochando dele, e eu me senti debochada por aquela enfermidade, e eu só consegui dizer para aquele câncer, isso eu, no caso, falei até para o meu médico, que eu estava indo na força que Golias enfrentou, que Davi enfrentou Golias. Tu vens na tua força, eu vou na força do Deus a quem tu afrontas. E em todo tempo eu pedia ao Senhor para me dar alegria, para me encher. E eu chorando, com aquele medo, mas a alegria que eu sentia do Senhor, ela complementava e ia aniquilando aquele medo. E à medida que eu ia desenvolvendo mais ainda essa comunhão com Deus em meio à luta, eu conseguia olhar para o meu lado, né? Ver pessoas que estavam sofrendo também e que aquilo não era só comigo. Então, é uma situação onde a gente, eu sempre falo, é muito bom quando a pessoa se converte em meio ao problema, mas quando você entra no problema já conhecendo o Senhor, é um refrigério. Ô Solange, querida, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93, na Rádio 93 FM. Qual a melhor maneira de enfrentar o medo que tenta nos paralisar? Porque a impressão que a pessoa tem é que acabou, né? E ela não consegue se movimentar. Como enfrentar isso? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia as amigas aqui da mesa e bom dia aos ouvintes. É muito difícil quando a gente tem um diagnóstico de câncer, como eu tive e vou fazer 16 anos. É difícil no primeiro momento porque câncer lembra sentença de morte. Hoje isso está mudando um pouco, ainda não está mudando totalmente, mas eu acho que a força que a gente, quando tem Deus dentro da gente, é bem maior. E a força que a gente procura em outras pessoas, como família, como amigos, é difícil, e associações.
como associação, que eu sou voluntária, a Abrapac, e lá que nos dá esse suporte, e a gente agora dá o suporte para esses pacientes que nos procuram. Muito bem, isso é uma palavra boa, porque a gente sabe a importância que o outro tem na nossa vida quando a gente está passando por um aperto como esse, a importância do encorajamento. Gente, encorajamento é uma palavra maravilhosa, guarde isso aí, encorajamento, você tá junto, apoiando, uma pessoa otimista que, pelo amor de Deus, o que tem de gente pessimista. E outra coisa, hein, tem gente que tem um diagnóstico, procura no Google. Aí vai lá no Google, só tem desgraça. Olha, é mais difícil achar alguém que curou. Em geral é o seguinte, olha, embarcou. Isso não traz motivação para ninguém. Cuidado com essas pesquisas que você faz, porque elas podem ser pesquisas já viciadas por conta do uso do índice de pessoas que vão àquele mesmo termo, criando assim algum tipo de dificuldade. Então é necessário que haja paz, tranquilidade, serenidade, e você ouviu aqui fé em Deus, hein, gente? Fé em Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha aí, hein? Vamos aqui ao resultado parcial da nossa pesquisa, porque a pesquisa está dentro do tema de hoje. Pesquisa 93. Marcela, mais uma vez, bom dia. Bom dia, JR, mais uma vez aos os nossos ouvintes, as nossas meninas da mesa de hoje. E a pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que nesse momento está enfrentando câncer de mama? 50% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 46% deles no nosso site também conhecem, JR. E a participação dos nossos ouvintes continua. Eu quero agradecer e encorajar pelo telefone e pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Você também participa aqui pelo Facebook da Rádio 93 FM. Já estamos aqui com a nossa foto, com a nossa equipe maravilhosa aqui, as nossas meninas da mesa, a pastora Sandra de Andrade, abrindo aqui à esquerda a nossa fila maravilhosa aqui da nossa foto, o irmão Harold de Oliveira, ao lado dela, também ao lado dele está a nossa doutora Deusirene Moreira, ao lado dela está a querida Solange Oliveira, e eu estou ao lado dessas feras aqui, dessas meninas poderosas do irmão Harold aqui. Você pode curtir, compartilhar e também fazer a sua pergunta, trazer o seu depoimento sobre o tema de hoje. E aqui no WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz: gente, a minha mãe fez mastectomia bilateral em 2010, sofreu muito com a quimioterapia e com a radioterapia. E agora, depois de 5 anos, o câncer voltou. Confesso que não deixei que os médicos contassem a ela, mas às vezes me pergunto o porquê dela estar passando por isso. Somos evangélicas, ela sempre foi uma pessoa muito boa e para mim é muito difícil entender isso. Eu quero ouvir a opinião das meninas aqui sobre esse assunto, porque não contar, não sei exatamente qual é o ponto que está aí, o ouvinte pode ser que ela nos esclareça, porque afinal de algum momento vai ter que começar o tratamento, né? Não, é verdade, né? Essa questão de não contar tem que ser avaliada juntamente com o médico, porque às vezes a pessoa ela está num estado psicológico que ela não suporta, ela entra numa negação, e essa negação pode prejudicar até o tratamento dela, né? Então, não pode ser de uma forma aleatória, porque é muito perigoso, porque no caso, a mãe dela, ela pode depois se revoltar com a filha, porque não falou a verdade. E quando a gente sabe a verdade, a gente tem um objetivo, né? Para perseverar, para lutar contra aquela adversidade. A gente não pode dar uma opinião assim sem conhecer a pessoa, né? Porque tem que ser avaliado. Porque quando a pessoa passa pelo episódio, vocês duas compartilharam 20 anos, 16 anos, não houve uma volta, né? Houve uma remissão completa, graças a Deus, vida que segue, vamos em frente. Mas existem casos em que volta e é necessário lutar novamente, prosseguir nessa luta, porque não é porque aconteceu outra vez que você não vai ter a chance de reverter esse quadro. Não pode desistir antes de começar a lutar. Eu tenho amigas que estão com já com 20 e tantos anos, tiveram várias recidivas, né? A gente chama de recidiva quando o câncer ele volta, porque quando é feita, no caso, a biópsia, se encontra a célula da origem do tumor, né? Então, quer dizer, tiveram nos ossos, no fígado, porque cada caso é um caso, né? A pessoa pode até
pensar, ela tem o direito de questionar, ela tem o direito de falar com Deus. A minha mãe, no caso, infelizmente, ela teve 2003 e em 2005 o câncer voltou no cérebro e no fígado. Quer dizer, foi uma pancada violenta, porque assim, de repente mesmo, de repente, eu descobri isso. E minha mãe veio a falecer, ela não ficou sabendo, né? Porque a cabeça dela estava assim, repleta de nódulos. Então eu vi que minha mãe não tinha condições de saber. E ela faleceu com poucos dias, né? Por uma coincidência, que não é coincidência, minha mãe faleceu no dia em que eu fazia 10 anos de operada. A Rádio 93 divulgando culto lá na igreja, Êxodo estava lá, e às 4h30 da tarde do dia 19 de novembro minha mãe faleceu. E eu não fui para a igreja, eu fui viver o meu luto. No dia seguinte, alguns pastores lá no enterro: Sandra, por que isso? O que Deus permitiu? Eu repreendi eles. Eu falei assim: olha, em nome de Jesus, não façam isso comigo. Porque o Deus que eu sirvo, que a mãe servia, ele é soberano. E eu creio que Deus fez isso para marcar essa data na minha vida. Não é? Porque nada é por acaso. O Deus que eu sirvo não é um Deus de acaso. Então a gente tem o direito de conversar com Deus e de questionar. Mas a gente não pode esquecer que nós somos degenerativos, que a gente está aqui nessa terra por um tempo já pré-determinado pelo Senhor. E essa revolta no nosso coração, sabe, isso inibe até a cura, né? Porque tem que cuidar muito da nossa imunidade, que eu falo muito nas palestras. A imunidade é muito importante, é o principal remédio para o tratamento, né? Porque se não tiver, nada vai dar certo. A própria quimioterapia mata. É interessante, JR, que a colocação, né, dessa nossa querida ouvinte aí me faz pontuar aqui a questão da família, o quanto quando a pessoa está sofrendo de uma doença, aqui no caso nós estamos falando especificamente do câncer, toda a família, na verdade, adoece. Então a gente tem que entender isso, que o sistema está doente, adoecido. Então, todos, na verdade, estão precisando de suporte. É claro, nós não conhecemos a história, mas quem sabe até também essa necessidade dela de poupá-la à mãe seja muito a própria fragilidade dela mesmo. Ela não está conseguindo enfrentar essa situação. É uma segunda vez, provavelmente ela cuidou da mãezinha. Então, quem cuida realmente despende uma energia enorme e adoece muitas vezes. A impressão que dá é que o médico disse: olha, não podemos tratar. Então, se não pode tratar, não vai ter nenhum tipo de comunicação. A impressão que dá é essa, porque se existe uma chance, uma única chance, se apega a essa chance. Evidentemente, todos nós que somos cristãos, nós confiamos no poder de Deus e agradecemos. Nós lemos a Bíblia, inclusive o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ambos escritos por Lucas, que era médico. Né? Nós enfrentamos essas dificuldades entendendo que Deus também usa os médicos, como ele usa os medicamentos, e eles são importantes para a nossa vida. Eles estão aí fazendo parte dessa ação soberana de Deus, dessa graça de Deus, desse milagre de Deus na nossa vida. Então não é falta de fé se submeter a um tratamento, seja uma cirurgia, seja quimioterapia, radioterapia ou outros tipos que estão sendo desenvolvidos aí. Quer dizer, essa é um ponto. Quando vocês colocaram sobre a importância das pessoas, aqui uma querida ouvinte no nosso Facebook dizendo: eu tive câncer de mama quando eu tinha 36 anos, estava casada, feliz, com 2 filhos lindos. Temi muito, passei momentos de luta emocional e espiritual, mas Deus me fortaleceu com o amor da minha família, o amor da minha igreja, e uma pastora muito especial, ela cita a pastora Isabel Amaral, e eu dou crédito aqui. O Senhor me deu a fé necessária para passar pela mastectomia total e me devolveu a saúde. Graças a Deus, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, encheu meu coração. Até aqui me ajudou o Senhor. Filhos já casados, vida segue com meu esposo, vendo as promessas do Pai cumpridas em minha vida. Compartilha a nossa querida ouvinte Dilene, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência e pelo testemunho que nos dá. Veja a importância da família, a importância da igreja, e a vida segue, né, gente? A vida segue. Graças a Deus, graças a Deus. Importante a fé. É interessante que
muitas pessoas, a gente ouve, né, relato, assim, eu atendo familiares que existem alguém na família que está doente, uma doença, ou o câncer mesmo, qualquer outra situação, da impotência. Alguém que está do lado de fora diz assim: eu estou impotente, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Por isso que eu reiterei aqui a questão da família, como que as pessoas que estão em volta, que estão cuidando dessa pessoa, precisam estar bem também, precisam ser cuidadas. E então, é importante que elas saibam que estar junto, né? Dizer, eu estou contigo, eu estou presente, como essa pastora foi presente na vida dessa ovelha. As pessoas muitas vezes dizem assim: eu não vou porque eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que falar. É mostrar que está ali pronta para ouvir. É verdade. E essa né? palavra é muito Ouvir importante, porque tem pessoas que se esquivam, elas deixam a pessoa porque diz: eu não sei o que falo, eu vou ficar triste, eu não queria vê-la numa condição como vai ver quando? Quando aquela visita seria tão importante, né? Não, na associação nós estamos recebendo inúmeras pessoas, né, familiares nessa situação, que precisam de apoio. Nós temos uma psicóloga familiar para atender quem nos procura. Porque tá muito cuidar crescente. de quem cuida, né? Isso. Essa até é uma das palestras que a gente desenvolve, porque a gente falar muito sobre a pessoa que está em tratamento, mas a gente esquece daquela pessoa que está cuidando. Certa vez, uma das senhoras que eu apoiava, que eu também sou capelã, e ela entrou assim, sabe, em fase terminal, e ela fazia tudo na cama, aquele negócio todo, e a filha, gerente da Caixa Econômica, e assim: Sandra, sei que... Aí eu deixei ela falar, botar para fora tudo aquilo que estava angustiando. Aí depois eu falei assim: Terezinha, a sua mãe, quando você era pequena, ela não dormia, trocava suas fraldas. Aí eu fui lembrando o que a mãe havia feito por ela em criança. E com isso ela foi sendo quebrantada, né? Ela pediu licença, ficou em casa com a mãe, 2 meses a mãe veio a falecer. Então a gente tem que ouvir quem está cuidando, porque não é fácil. Quando a minha mãe, eu soube que minha mãe estava com câncer de mama, por incrível que pareça, eu sofri mais do que em mim mesma. Porque quando eu soube que ela teria que passar por tudo que eu passei, falei: meu Deus, né? Como eu gostaria que a mãe não passasse por isso. Olha, né? Que coisa interessante aqui, a nossa ouvinte, que eu li agora há pouco, a importância da igreja e dos seus amados. Ela manda aqui uma foto dela com o esposo e diz assim: o seu amor me sustentou, meu amado marido, me fez vencer em nome de Jesus. Quando muitas mulheres foram abandonadas, ele estava comigo. Compartilha aqui a nossa ouvinte. Olha que beleza de palavra, a importância do cônjuge, né? Isso acontece muito. A gente vê nas instituições, né? Muito. Muito, cara. Na associação chegam muitos casos, né, de mulheres que foram abandonadas por seu marido. Muitos que não queriam estar ali junto na situação, naquele momento com elas, por medo ou por não estarem assim prontos para enfrentar o câncer junto com aquela esposa. E nesse momento que ela mais precisa desse apoio familiar, do apoio do marido, da família. Eu atendi um caso, uma vez que o homem teve a coragem de dizer para a esposa que ele não tinha condições de ficar porque ela havia perdido o que ele mais gostava nela, que era o seio. Né? Então, quer dizer, de deixar a mulher passar fome. Né? Porque a gente, no mês de Outubro Rosa, não é só Outubro Rosa, é de janeiro a janeiro, né? Então a gente fica sabendo de casos porque o câncer, ele tem uma amplitude, JR, que assusta, né? A pessoa que cuida, a pessoa que é abandonada, né? Eu já recebi pessoas lá no Revifé que ela estava tomando sopa de ossos ou de pedra, porque o marido havia abandonado. Então, é uma situação, porque ninguém pede para ter câncer e ninguém está livre do câncer, né? Todos nós temos telhado de vidro. Então, quer dizer, essa situação precisa ser revista. Ouvinte dizendo aqui do nosso WhatsApp: JR, estou exatamente passando por essa situação, acabei de passar pela 5ª cirurgia, já retirei a mama há 2 anos e agora no último dia 16 fiz o esvaziamento da axila. Já estou há 13 anos nesta luta e não sei até onde Deus irá permitir isso em minha vida, mas digo que Ele é a fortaleza da minha vida e vou vencer em nome de Jesus. Começou em 2003, há 1 ano eu fiz químio
e a médica disse que agora eu vou ter que fazer radioterapia. Eu quero agradecer a querida ouvinte pelo depoimento que nos traz e encorajá-la, porque essa luta, você não está só nessa luta. A gente observou aqui que tem gente que é abandonado, não é? Tem gente que é abandonada. Agora nós precisamos abraçar as pessoas. E uma coisa que é importante, se você não tem nada para dizer, não diga nada. Não fique inventando história. Quando tem gente que vai falar, em vez de ajudar, piora. Né? E conheci uma amiga minha que passou por isso, pronto, acabou. E o que aconteceu com a sua amiga? Às vezes é uma história trágica, né? E nós temos muitas histórias de encorajamento, de apoio, que fortalecem a nossa fé, como é o caso da nossa querida ouvinte Magali. E eu quero compartilhar com você, ouvinte amada, aqui na 93 FM. Eu sou a Magali, eu quero relatar a minha história. Eu descobri um câncer de mama porque eu ganhei uma cotovelada numa sorveteria. Eu senti uma dor e depois eu fui ao médico e ela me passou uma mamografia e aí começou toda a minha trajetória. A médica disse, bendita cotovelada, porque foi aí que eu descobri que eu estava com um câncer de mama. Comecei a fazer todos os exames e agora eu estou em tratamento de quimioterapia, porque o médico achou melhor partir para a quimioterapia, porque tinha 2 nódulos e eram nódulos pequenos, mas ele comprometeria toda a mama e eu perderia toda a mama se eu fosse fazer uma cirurgia. Então agora eu estou fazendo um tratamento de quimioterapia, já estou na 3ª sessão e o médico está muito otimista porque o caroço está bem menor e vou continuar, e ele acredita que essas sessões vão fazer com que ele diminua bem e aí eu teria que fazer uma cirurgia conservadora, eu não perderia toda a mama. Acredito que Deus está no controle de toda a minha vida, porque a minha vida não me pertence, a minha vida é dele, e eu tenho certeza que ele vai dar a minha vitória, porque eu tenho promessas a cumprir aqui nessa terra. E eu estou muito confiante no meu Deus, a minha vida pertence a ele. Eu quero passar um pouco da minha história para aquelas que estão passando pelo mesmo problema que eu. Eu vejo muitas mulheres com o mesmo problema que eu, de várias classes sociais. E se a gente não tem Jesus, não há dinheiro que pague. A gente precisa ter fé no Todo-Poderoso e continuar aí na nossa trajetória, e eu creio que a minha vida está na mão do Senhor. Magali, muito obrigado pela sua palavra, depoimento que nos traz sempre aqui esse encorajamento aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Uma ouvinte nossa, acabamos aqui de enfrentar uma dificuldade aqui com a pessoa na nossa casa. Outra ouvinte, acabei de saber que a mãe de uma amiga está com câncer. Outra ouvinte, eu operei agora dia 28 de julho, estou aguardando para começar a radioterapia, mas com Deus com certeza fica mais fácil de enfrentar, e a família também. Ao nosso lado, compartilha a nossa ouvinte, são tantas pessoas que estão passando por essa dificuldade agora e que precisam administrar esse tempo com graça, com alegria, com coragem, com força, nada que venha da gente, mas que Deus insere em nós e nos permite vencer, apesar de todas as dificuldades e lutas. É interessante, né? Porque a possibilidade de vir ao ar e emprestar a sua experiência para ajudar tantas outras pessoas, isso é tão positivo, porque com certeza já estão, essas que estão fazendo isso, estão num processo, né, de tratamento, estão encarando a coisa com resiliência, não é? Verdade. O fato de falar do seu problema, porque a pastora Sandra colocou aqui no início a questão da negação, né? Enquanto você vive o processo de negação, que é um mecanismo de defesa, nada está acontecendo. Se você não encara o problema, você não tem nenhuma chance. Mas quando você encara o problema, você tem chance. E o fato dessas pessoas estarem aqui, colocando suas experiências, graças a Deus, por isso elas podem ajudar todas as outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, e até mesmo estas que neste momento receberam um diagnóstico e estão nesse primeiro momento, que é o primeiro estágio mesmo. Elas podem falar perfeitamente disso, que é esse estágio, vem como uma bomba, né, destruindo sonhos, e tem que se reerguer para iniciar o tratamento e essa luta, né? A impressão que dá é o seguinte, a pessoa lembra só de tragédia. Só o que é negativo. Lembra de uma tragédia, ou não é? Verdade, uma tragédia após a outra. Aí a pessoa Você agora me fez lembrar, sabe o quê?
quando eu passei pelo câncer, quando eu soube, né? Porque eu gosto de usar um outro verbo, né? Eu não digo que eu tive câncer, eu não tomei posse do câncer. Eu digo que eu passei por um câncer, porque ele não pertenceu ao meu corpo. Então, isso aí é um posicionamento meu com Deus. Mas quando eu soube, por tudo que ia passar e que estava passando, eu comecei a pedir a Deus para trazer à memória todas as bênçãos que eu já tinha recebido. Isso né? mesmo. A minha filha que está aqui comigo hoje ficou curada do coração uma semana antes da cirurgia, depois de 11 meses, morre, não morre, Deus curou. Da noite pro dia, né? Então eu comecei a trazer a memória, Senhor, me ajuda a lembrar tudo aquilo que foi bom, que já aconteceu, livramentos e bênçãos e tal. Então isso me enchia de esperança e de fé para o dia seguinte, que eu não sabia o que ia acontecer, porque nós não temos esse poder de saber o que virá amanhã, né? Mas a gente tem a certeza de que se a gente tem ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, a gente tem um Senhor que é o nosso pastor e nada há de nos faltar, ainda que a gente passe pelo Vale da Sombra da Morte. Eu acho que veio uma força interior muito grande, porque eu falo assim, eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve. Isso. Isso aí. Né? Então eu fiquei firme nesse propósito e hoje eu me acho até uma pessoa melhor, mais forte. Achando que eu posso ajudar, levando informação, levando essa fé que me moveu até a cura e achando que a gente não apoia essa pessoa como associação, como amigos que abrem a pá, que faz esse acolhimento. A gente acolhe como família essas pessoas que nos procuram. Isso é muito importante para a nossa vida. E quando a pessoa enfrenta um ponto como esse, especialmente as meninas, a questão estética, ela ganha uma importância diferenciada, né? Porque vai falar sobre mastectomia, é uma questão complexa, é uma questão difícil, ao mesmo tempo com a quimioterapia, especialmente a queda dos cabelos mexe com as mulheres, muito mais com as mulheres do que com os homens. Lidar com essas referências, isso não é fácil para ninguém. Olha, JR, duas coisas que eu já vi. Primeiro, de mulheres que não aceitaram fazer a mastectomia para não perder a mama. E não estão mais aqui. Foram 4 que eu acompanhei de perto. E a questão da queda do cabelo. A queda do cabelo, realmente, quando o meu cabelo começou a cair, eu senti mais do que a cicatriz da mama. Porque é uma sensação horrível, não é? Porque quando eu comecei a QT, a químio, o médico falou pra mim que era pior, que tudo era pior, né? Então, só que eu tirei de letra logo na primeira semana e nada de cair cabelo. Eu falei assim, essa história de cair cabelo não vai cair. Eu sei o que é isso. De repente, acordei no dia seguinte, olhei o travesseiro, aquelas mechas pretas. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Cheio de buraco na cabeça. Mas eu parecia uma pessoa com a pior doença que você possa imaginar, né? Aí nesse dia eu fui pra cidade, falei, meu marido, tem que comprar uma peruca, que há 20 anos atrás a gente não usava lenço, né? Era peruca, ainda mais tava dando aula no seminário. Quando cheguei lá, comprei a peruca, botei a peruca. Quando cheguei em casa, eu tirei pra tomar um banho e pronto, foi mais ainda. Aí foi essa coisa, acaba raspando isso aí. Tufos e tufos de uma vez. Gente, mas é uma sensação... de cabelo. É porque aqui, quando a gente perde o cabelo, são as primeiras células a morrerem, né? Quando toma quimioterapia, afeta logo a célula capilar. Então, dali, o cabelo cai e ela continua. Mas o detalhe aqui que é importantíssimo é o seguinte, que a queda do cabelo não é sinal da enfermidade. Não. É resultado do tratamento. Tá dando certo. Então, o cabelo tá caindo, é sinal de que tá tratando. Quer dizer, cada pessoa vai ter a sua experiência. No meu caso, quando eu comecei, o meu médico me disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos raspar juntos. Eu disse pra ele, rapaz, calma aí, deixa eu começar a cair primeiro e depois a gente vê como é que fica. E ele insistia, vamos raspar juntos. Eu falei, calma, não começou ainda. Mas quando começa pra arrebentar. Quando eu fui raspar, eu comecei lá na máquina 5, meu amigo que raspou, disse, vamos começar aqui na máquina 5. Aí depois, olha, eu vou ter que passar para 4. Você pode, passou para 3. Olha, e ele chorava, raspando, e eu tranquilo, graças a Deus, até chegar na máquina 0. Quando chegou na máquina 0, você encara aquilo ali. Mas pro homem é o seguinte, pelo menos para alguns, né? Funciona assim, primeiro dá um impacto. Depois o impacto é do olhar do outro.
Porque o homem esquece. Quem lembra são os outros. Você tá andando, a pessoa te olha e ela começa pelo olho, só pela testa e vai pra careca. Mas até hoje, fora o frio que dá, né? Pelo amor de Deus. É um não, frio mas as pessoas discriminam muito, né? É. Até hoje, se você vê uma pessoa careca, e eu dou os parabéns à atriz Patrícia Pilar, porque ela quebrou, né? Esse preconceito. Quando ela passou pelo câncer, ela ficou careca, ela não usou peruca nem lenço. Então outras mulheres começaram a fazer a mesma coisa. Então, Patrícia, parabéns. Mas hoje ainda você observa, se você vê uma pessoa careca, tem pessoas que, né? A minha filha teve cachumba e usou aquela máscara, né, esse ano. Então nós fomos no mercado, tivemos que ir, não tinha como deixar ela em casa. As pessoas tudo, né? Então, elevador. Muito triste. Você está dentro do elevador, a pessoa vai entrar. Eu vou te falar uma coisa que tu não vai acreditar, mas eu tive primas que não me visitaram com medo de pegar doença. Tem. Câncer de mama. Esses últimos dias nós tivemos aí várias informações que eventualmente são distorcidas, que nós precisamos apurar. E a nossa equipe foi atrás, Elisângela foi atrás, para nós termos aqui informação sobre essa pílula, esse remédio novo que apresenta, diz, esse remédio cura o câncer, né? E a matéria, inclusive, Elisângela, trouxe aí, não a matéria, né? Várias pessoas discutindo. Quando se trata de rede social, você tem 1,5 milhão de especialistas, né? As pessoas dão pitaco em todos os temas, né? Inclusive afirmando ser o remédio para a cura de todos os tipos de câncer, quando qualquer pessoa que já passou por isso sabe que são remédios completamente diferentes, dosagens diferentes, depende de uma série de coisas. Lamentavelmente, essas informações sejam truncadas e confunde muitas pessoas, até mesmo os pacientes, que vê uma luz no fim do túnel, mas talvez uma esperança que possa surgir, mas todo cuidado é pouco. Porque o professor aposentado da Universidade de São Paulo, Gilberto Chieri, acredita ter descoberto a cura para o câncer. Há mais de 20 anos ele pesquisa uma substância que desenvolveu, a fosfoetanolamina. E, de acordo com ele, é um composto químico capaz de identificar e matar as células cancerígenas no organismo, fazendo que os pacientes fiquem curados num período que varia de 6 a 8 meses. Esse foi o questionamento, né, a pesquisa desse professor aposentado na Universidade de São Paulo. O que aconteceu? Ele chegou a produzir essa substância química quando ele trabalhava na Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo chegou a dar para alguns pacientes, quer dizer, para ele gratuitamente entregou alguns pacientes do interior de São Carlos, em São Carlos, interior de São Paulo, e aí começou essa expansão de um conta para o outro, eu estou com um remédio, a cura do câncer, mas, gente, de acordo com a Anvisa, que é o órgão que regulariza todo medicamento que chega na sua casa, que chega nas farmácias, que você compra, tem que ter o selo da Anvisa. E, segundo a Anvisa, não há comprovação da eficácia dessa substância, já que não existe um processo formal para avaliação do produto. Por quê? Porque o professor químico, ele fez esse teste em ratos. Ele não fez esse teste com seres humanos. E a Anvisa, qual é o regulamento? Você faz o teste, é um pesquisador, você faz o teste, faz em ratos. Deu certo no rato? Agora vamos para o ser humano. Depois que diagnosticar, que ter comprovação científica de documentos, de exames que comprovem que tem os diagnósticos, aí a Anvisa recebe esse formulário e regulariza esse remédio, que não é o caso que aconteceu. Mas a gente conversou aí com um cientista, no entanto, que ele acredita que está havendo aí uma má vontade das autoridades para fazer uma pesquisa melhor e que isso possa ser realmente uma luz no túnel. A gente conversou com o professor Gilberto Chieri, que falou que espera para que um hospital faça testes, já que a Universidade de São Paulo não viu base para realizar a pesquisa. Vamos ouvir. Como é que eu poderia entrar com uma habilidade de registro se esse registro exige uma fase chamada dados clínicos, que não pode ser feita por mim, tem que ser feito por médico e hospitais e paciente. Isso eu estou esperando faz mais de 10 anos.
Essa é a ligação do professor Gilberto Chieri, que é um pesquisador químico, que aposentado atualmente, mas que trabalhou na Universidade de São Paulo. Aí surgiu a polêmica. A Universidade de São Paulo foi envolvida nesses últimos meses na polêmica do uso dessa substância química. O que acontece? Foi anunciada como a cura do câncer e muitas pessoas, principalmente lá do interior de São Paulo, que foi em São Carlos, chegou a entrar na justiça pedindo essa substância. Só que a Universidade de São Paulo via isso como uma substância química, não como um remédio que tem contestação diagnosticada de cura. Então, a Universidade de São Paulo parou de produzir essa substância. Então, muitos pacientes chegaram a entrar em recurso na justiça. Aí a justiça não liberou. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, que num primeiro momento chegou a autorizar, porque o ministro entendeu, se é a cura do câncer, vamos liberar para a população. Mas aí depois, com base nos documentos da Anvisa, não tinha base legal. O Supremo Tribunal Federal voltou atrás e voltou a proibir essa substância. A gente conversou com o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é o Dr. Gustavo Fernandes, que afirma que é perigoso para que o paciente se volte para essa esperança, pois não há confirmação nem diagnosticação da cura dessa substância. Ela não passou nem pela fase em animais, com a extensão que ela deveria ter, e não tem nenhum dado em seres humanos, nem que comprovem segurança, muito menos eficácia. Então, muitos médicos que eu conversei, mastologistas, oncologistas, disseram que até em São Paulo, 20 pacientes tomavam essa fórmula, mas nenhum caso foi relatado de cura. Então, pode ser uma luz no fim do túnel? Pode, mas isso aí precisa ser aprovado pela Anvisa e um médico pode estudar essa substância, quem sabe no futuro. A Anvisa não fala com a gente a não ser através de nota, não é isso? A Anvisa Exatamente. fala através de nota dizendo, olha, tem que investigar, a pesquisa precisa continuar. Evidentemente, como é uma carência, né? Todo mundo quer isso, meu Deus do céu. Então, a discussão foi, olha, esse médico descobriu, esse pesquisador descobriu, mas a indústria farmacêutica impediu. A discussão é essa aí, é o problema da indústria e tal. E aí você vai para um outro lado, a discussão vai para um outro lado, porque a discussão, me parece, pelo que nós ouvimos, a pesquisa precisa continuar. Enquanto a discussão estiver do lado de cá, a pesquisa não continua lá. Então a pesquisa, pelo que diz ele, parou. Ele está solicitando que alguma universidade ou que alguma indústria prossiga na pesquisa, até para dizer se é isso ou não é isso. Vocês entenderam também, gente? Isso eu também entendi. Não, e eu dou graças a Deus pela polêmica. Porque até então eu desconhecia, né, sobre essa substância. E ele provocou o quê? Uma discussão, né? Então, concordo com você, ele quer que se faça, né? Eu tenho um genro que ele é cientista, e ele falou para mim, de uma universidade federal também, professor também, e ele disse para mim que a verba para as pesquisas foram reduzidas. Recebe R$700 para pesquisa. O que é isso? Não é nada, né? E a gente sabe que nós temos no Brasil grandes homens e mulheres, cientistas, pesquisadores. Gente, pelo amor de Deus, a questão da indústria, ela é rica e manipula muita coisa. Você vê, a questão é da Anvisa. Nos Estados Unidos, a dipirona é proibido, mas no Brasil não, né? Por quê? Se é a mesma substância. Tilenol lá em 99, se eu não me engano, ou 2006, agora eu tô confusa, matou gente pra caramba, né? E aqui no Brasil, nada foi dito. Então, quer dizer, são pessoas iguais a nós, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, nem defender e nem atacar. A verdade tem que aparecer, né? O que a gente sabe é que existe a indústria do câncer, infelizmente existe, né? E você sabe também, a gente vai visitar uma pessoa no hospital público é uma maneira, no plano de saúde é outra. A gente vê pessoas que se tivesse no hospital público já tinha morrido. E pessoas que tomam remédio desnecessariamente. Pois é. Era para tomar 10, está tomando 30. Pois é. Entendeu por quê? Porque é caro, porque custa dinheiro, enfim, tem um interesse nisso aí. O Brasil não tem essa coisa de estar investindo em pesquisa. E o paciente fica no meio disso tudo. E o paciente é o prejudicado, na verdade.
E como o governo não dá incentivo para pesquisa e está retirando verba para isso, tende a piorar. E a gente quer ver a cura realmente do câncer. Solange, até o dia que algum laboratório lá estrangeiro pegar esse homem e levar para o seu laboratório. Aí vai acontecer igual era na década de 60 para 70 com César Lattes, um grande pesquisador do átomo. O Brasil não acreditou nesse homem, a NASA foi, pegou o homem e levou para os Estados Unidos. É assim que acontece. Aí volta o remédio Caríssimo. Com preço altíssimo. Muito caro. Porque esse é um outro ponto. Muito caro. Não é isso? Muito caro. É difícil a pessoa ter tem que pagar dinheiro. royalty. Vários. E nós vamos fazer a mesma coisa que sempre. A gente exporta a matéria-prima e depois compra o produto que está lá, como é sempre desenvolvido. Isso agora, R$700 para pesquisa é vergonhoso. Brincar. É brincar. Não, e esse meu genro é um dos 5 especialistas do Brasil em raios UV-UVB, que ele descobriu alguma coisa pesquisando os caranguejos, né? Caranguejo, né, Carol? Caranguejo. Os olhinhos lá dos homens lá, aliás, dos bichinhos, né? Então, cadê o investimento nisso? É uma pena. A gente está lidando com doença muito séria, lidando com vida. Com vida, né? Quero agradecer os nossos ouvintes, várias meninas compartilhando conosco. É o caso de um ouvinte que está em Tanguá, dizendo: perdi a minha mãe com câncer e agora minha irmã amada também está passando por todo o tratamento. A princípio era de mama e agora apareceram no pescoço também. Estamos esperando a vontade de Deus, conta a nossa querida ouvinte, que aqui tem dois pontos, né? É o cuidado com a irmãzinha, o tratamento precisa ser feito e me parece que todas as mulheres da família têm que fazer a pesquisa, não tem não, gente? É importante, né, a gente falar sobre essa questão da prevenção. Eu acho que é importante nós falarmos ainda hoje sobre essa questão da prevenção. Se existe na família um caso, né, as pessoas não podem de forma nenhuma descuidar, e é essa que é a questão. Por isso acho que as campanhas também, nós falamos durante todo esse tempo sobre o que as pessoas estão vivendo, já fazendo intervenção, vamos colocar assim, né? Já na intervenção, mas vamos falar da prevenção, e muito importante, e nós sabemos que a rádio tem uma audiência grande, significativa, quantas mulheres, quantos homens estão ouvindo e podem falar também para suas mães, para suas esposas, suas filhas, o quanto é importante os exames para a prevenção. Isso, importante também é se tocar, né? Que a gente fala muito sobre o autoexame de mama. Você não vai tocar na sua mama para procurar um tumor, você vai tocar na sua mama mensalmente para se conhecer. Porque se mês que vem tiver uma alteração, como você já se toca, você vai observar, né? E a questão familiar é muito importante, mas não serve também, e não aceite isso como uma sentença na sua vida. Porque no meu caso, eu tenho a minha mãe, que faleceu de uma recidiva, e as 2 irmãs dela. Uma morreu por causa do câncer de mama mesmo, com 36 anos, e a outra teve câncer de mama, mas não morreu por causa do câncer, ela estava curada. E eu passei pelo câncer de mama. Então eu tenho 2 filhas e tenho um irmão, porque câncer de mama também dá em homem, gente. Para cada 100 casos, 3 casos em homem. É considerável, e eu vi já de perto. 22, muito triste. Nós temos voluntário com câncer de mama. Não é? Porque o homem às vezes pensa que eu não sou gay, né? Quer dizer, ignorância isso. Então, essa ignorância tem que ser quebrada. Eu falei para minhas filhas, querem fazer o teste, que é do BCR, faça. Agora, não traga esse resultado como uma sentença para sua vida, né? Então, a gente tem, como cristã que sou, você não pode ficar prevendo desgraça na sua vida, não é isso. Você tem que ter conhecimento para se prevenir determinados alimentos, porque sabe, Joté? Às vezes a gente evitando comer determinados alimentos, a gente evita também de passar por uma situação dessa. Tem uma lista aí, eu queria uma lista desses alimentos aí. Nós vamos ouvir aqui mais uma palavra de uma das nossas ouvintes, a ouvinte Jaqueline, que fala inclusive a respeito da importância do exame, a importância que isso tem na vida de todos aqueles que precisam prevenir.
Oi, gente, aqui é a Jaqueline Oliveira, sou ouvinte da 93 FM e eu, como muitas mulheres, estou em tratamento contra o câncer de mama. Estou aqui para dizer para vocês que a prevenção e o autoexame, ele é muito importante. Eu digo para vocês, é mulher em todas as idades, porque eu tenho apenas 28 anos e eu descobri há 1 ano o câncer de mama. Eu sou mãe, eu sou esposa e eu não quero que nem eu e nem vocês passem mais por isso. Então eu espero que vocês possam estar ouvindo esse debate, eu espero que vocês se conscientizem que a luta é árdua, mas com fé em Deus nós venceremos, eu creio nisso, e dizer para vocês também que se toquem, o toque é muito importante, façam um autoexame, vocês mesmos podem detectar isso na casa de vocês, mulheres que já têm idade para fazer mamografia, corram ao médico, façam mamografia anualmente porque é muito importante, pode salvar a sua vida, assim como eu descobri no início, eu fiz a mastectomia radical, eu fiz quimioterapia e eu digo para vocês, não foi fácil, não é fácil, então eu não quero que vocês enfrentem tudo aquilo que eu enfrentei. Meninas, beijo no coração de vocês, eu espero ter ajudado. Se alguma menina aí tinha dúvida ou tinha medo, procure porque vencer o medo é melhor, tá? Deus abençoe vocês. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação, depoimento, você nos ajudou muito e esse encorajamento às nossas meninas para que façam o exame, para que façam a mamografia, se for o caso, que tenham um acompanhamento médico fundamental. A gente sabe que o país que a gente vive hoje trata a saúde com tanto desprezo, com tanto descaso, tem dinheiro para tudo quanto é lado, é roubalheira para todo canto, corrupção desenfreada, mas o dinheiro para pesquisa, para saúde, ele não vem de agora, não tô falando de agora não, vem de muitos e muitos anos, é quase que uma coisa arraigada à cultura brasileira, na gestão pública, e nós precisamos lutar contra isso em oração, trabalhando, vivendo de maneira digna. Quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, um ouvinte dizendo: eu tive câncer de mama e tive que retirá-las, fiquei afastada do trabalho por 1 ano e 7 meses. Quando eu retornei, eu trabalhei por 6 meses e fui demitida. Eu não posso mais pegar peso e ficar por muito tempo exposta ao calor. Acredito que por isso eu fui demitida, já que trabalhava em uma cozinha. Não posso ficar sem trabalhar, achei que teria estabilidade por 1 ano. E ela pergunta quais são os direitos de uma pessoa, no meu caso, se eu posso pedir aposentadoria ou não, querida Solange. Ela pode sim, ela pode nos procurar a Abrapac, a associação que a gente tem orientação jurídica para ela poder seguir esse processo, para poder orientá-la, porque não pode ficar sem trabalho. E a gente na associação recebe muitas mulheres, muitas pacientes com o mesmo caso. O trabalho é terapêutico. Terapêutico. Também. Ajuda muito. Eu vou pedir a Solange vai passar os dados aqui para que você, ouvinte, possa anotar. Então prepara aí, anota, guarda isso, já nós vamos ter esses dados aqui para ajudar os nossos ouvintes. Ouvinte de Barreto dizendo: descobri que meu filho aos 13 anos estava com câncer na tíbia, 2 meses depois de perder a minha mãe. O que me manteve de pé durante essa situação extremamente difícil foi a minha fé no Senhor. Não é fácil ver seu filho entrando na adolescência, debilitado, careca, em cima de uma cama. Graças a Deus nós tínhamos como tratá-lo no particular. Ele colocou uma prótese e foi atendido por um médico que também tinha esse câncer raríssimo. E na medida do possível correu tudo bem quanto a nosso ouvinte. Olha que providência divina. O médico, a sensibilidade do médico é muito importante numa hora como essa. E ele tinha uma sensibilidade desenvolvida, até porque ele mesmo tinha passado por aquilo anteriormente. Uma outra ouvinte fala de uma criancinha, uma menina de 8 aninhos, que operou, retirou um tumor na perna. Graças a Deus ela está muito bem, porque descobriu a tempo. Nunca vi tanta fé em uma criança. Os médicos ficam admirados com ela. Faz tratamento no INCA, mas a nossa família está crendo na vitória da minha sobrinha, cujo nome é Vitória. Peço oração por ela, um abraço a todos, muito obrigado, querido ouvinte, pela sua participação, também pelo seu depoimento aqui no nosso debate 93 de hoje. Outro ouvinte aqui de Austin dizendo: acredito que essa má vontade em realizar esses testes é pressão das indústrias que não querem que uma substância barata ocupe o lugar desses coquetéis que os pacientes com câncer costumam
tomar, que são caríssimos, conta aqui, são opiniões dos nossos ouvintes. Eu quero sempre agradecer aos nossos ouvintes. Sandra, a questão da alimentação que você se referiu. Isso, olha, o meu oncologista, ele muitas vezes ele passava a receita para paciente assim: coma melão no almoço, no jantar. Aí uma vez eu vi a receita de uma pessoa que saiu e me mostrou, estranho. Eu perguntei para ele: Torrai, o que é isso? Ele falou assim: olha, porque o melão é rico em fibra. E a questão da mama, você tem que evitar café em excesso, gordura, né? O álcool, tudo aquilo que possa metabolizar no teu organismo, porque a fritura... e ele falou uma coisa também: você gosta de feijoada? Eu falei assim: não muito, eu gosto de um feijão temperado. Então faça só uma vez por mês, os 2-3 dias do mês. Procure fazer o seu feijão. O temperado? O temperado com bacon, com linguiça e tal, né? Que não chega a ser uma feijoada, mas é uma carne que fica no nosso sangue e forma muitas vezes aquelas placas de gordura. Então, a princípio evitar gordura, fritura, né? E a questão de comer mais fibra, né? E o café também, toda bebida com tintura, né? E uma coisa também muito importante, JR, a questão da mama. Nem todo nódulo é câncer, né? Muitas vezes a pessoa, ela sentiu uma alteração e ela está naquele período pré ou pós-menstrual. Procure um mastologista, não ginecologista, mastologista, que é o especialista em mama. Qualquer dúvida, procura lá no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, que tem a lista dos mastologistas em cada estado. E outra coisa, existe uma doença chamada doença da mama, são dores na mama, né? Então, gente, que você possa entender que precisa da cura total na alma e no teu corpo também, porque muitas vezes você está com uma angústia, com uma ansiedade, com outro tipo de câncer, que só tem um tipo de cura: é buscar o Senhor Jesus para a tua vida. Solange, agora os dados para que os nossos ouvintes procurem, as meninas, os meninos estão nos acompanhando, procurar a Abrapac. Esse ano no Brasil, só para pontuar, são 57 mil novos casos de câncer. Então, a gente precisa mesmo usar a prevenção e detecção para poder, porque o câncer está ligado muito ao estilo de vida. É como a Sandra falou, ao tabaco, o fumo, bebida alcoólica, a má alimentação. A gente está indo muito para fast food. A mulher hoje em dia está sem poder estar ali dando atenção à sua alimentação, trabalhando mais fora, cuidando mais dos filhos, cuidando de casa e se esquecendo de cuidar da sua saúde. É muito importante que esses casos tenham sido aumentados, porque a mulher também não está procurando a sua unidade de saúde. Eu sei que está muito difícil, a mamografia está demorada, nós sabemos tudo isso, mas insistam para as ouvidorias dos hospitais, atendê-las e fazer sua mamografia o quanto antes, porque a partir dos 40 anos é lei. Há uma lei que a mulher precisa estar fazendo a sua mamografia. E eu quero fazer aqui um apelo às igrejas, porque nós temos uma audiência qualificadíssima aqui, composta por vários pastores e líderes que podem encorajar as meninas da sua igreja, eu chamo carinhosamente de meninas, as irmãs da igreja a se cuidarem. Existem hoje muitas pastoras, muitas líderes que poderão liderar esse tipo de ação. Essa ação pode ser até uma ação assim, olha, vamos juntas, né? Um grupo e palestras, informações, e tudo isso é muito importante para que nós tenhamos uma conscientização deste assunto. Eu acho que são raras as igrejas que não tem uma pessoa que já tenha passado por isso hoje, né? Que já tenha enfrentado, ou mesmo quem esteja enfrentando agora. A certeza que a gente tem é que, pela graça do nosso Deus e Pai, nós vamos ter grandes oportunidades de vencer essas lutas, essas batalhas difíceis, crendo no milagre, na providência divina e no poder do nosso Deus e Pai. Eu quero agradecer aqui as queridas meninas presentes aqui no nosso debate 93 de hoje. Solange, muito obrigado. Dê o telefone, Solange, e o site, as informações para os nossos ouvintes também. Pois não. A Abrapac é a Associação Brasileira de Apoio a Pacientes de Câncer. A gente fica na Avenida Presidente Vargas, 418, sala 1102, no centro do Rio.
Próximo ali ao Hotel Guanabara Palace Hotel, que empresta 2 salas para a gente estar podendo atender. Muito bem, muito bem. Telefone. Telefone é 2223-1600. O nosso site é abrapac, @abrapac.org.br. Abrapac é ABRAPAC. Abrapac com C mudo. C mudo. E o telefone, diz outra vez. É 2223-1600. Muito bem, eu quero agradecer a querida Solange. Solange, além de todo o trabalho que você desenvolve, você já colocou aqui, a orientação jurídica, a ajuda médica, psicológica, existe também um trabalho especialmente voltado para perucas. Nós temos um banco de perucas que a gente empresta, porque o cabelo, graças a Deus, ele volta a crescer depois da quimioterapia. A gente tem um grupo de voluntários que higieniza e esse cabelo passa a outra paciente que precisa. Nós temos também prótese mamária artesanal com peso devido daquela paciente, para enquanto ela não pode fazer a sua reconstrução, está ali usando. E também não é só pela autoestima, é também pela condição da postura, da coluna. Também tem todo esse processo. Muito bom. A gente doa 2 próteses. E agora, ano passado, especialmente ano passado, esse ano, muitas meninas, né? Muitas mulheres começaram a cortar o cabelo para doar. Vocês recebem lá também? Recebemos cabelos também. A gente tem parcerias com salões de cabeleireiros e a gente recebe também esses cabelos. É muito interessante. Eu vi muita gente que cortou exatamente com esse objetivo, ou deixou crescer com esse objetivo. Muito bom. Esse um gesto que faz assim toda a diferença para o paciente de câncer. Bênção pura. Muito obrigado, querida Solange, que Deus continue abençoando a sua vida. Receba aqui o encorajamento de todos nós deste trabalho, a Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer, a nossa Abrapac. Deus abençoe você. Obrigado. Deus, Irene, obrigado, querida. Deus abençoe sempre. Eu é que agradeço, JR. Que bênção poder estar hoje aqui num debate tão importante, né, de utilidade pública, hoje no Dia Internacional do Combate do Câncer de Mama. Eu queria dar uma informação também que tem um mamógrafo móvel no Parque de Madureira. E até a última semana de outubro, não sei precisar qual dia. Até o dia 30 de outubro. Até o dia 30. Então, a oportunidade, né, pro Rio, Grande Rio, as pessoas, as mulheres podem procurar para fazer, então, o seu exame. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Tantas coisas nós podemos aprender aqui nesta manhã. E eu gostaria, ao mesmo tempo, também de deixar um pedido, que nós orássemos hoje, pelo Narcírio. Narcírio se encontra no INCA, nesse momento. Nós devemos sair daqui, irmos visitar, eu e meu esposo. Ele fez o autotransplante, ele está aguardando aquela pega da medula. Já havia tentado outros tratamentos, mas está assim com uma fé inabalável. E então amigos estão revezando para ficar ali com ele, e tem sido realmente um testemunho ali naquele lugar. Então orem pelo Narcírio, pela sua esposa Dilma. Amém. E pelos filhinhos. Pastora Sandra, obrigado, querida. Obrigada, JR, obrigada Rádio 93 por essa oportunidade nesse dia muito importante. E eu quero agradecer também você que participou com a gente, ouvindo e enviando a sua opinião, o seu testemunho. E aproveitando aqui a oração, também quero colocar o nome da Joyce em oração, que é a nossa querida lá de Caxias. E com certeza nós cremos num Deus que tudo pode. JR, posso dar o site do Revifé? Por favor. Né? A gente trabalha com o Revifé, a Associação Evangélica Revifé, que é o grupo de apoio a mulheres mastectomizadas e aos demais portadores de câncer. A gente vai às igrejas, comunidades, universidades. Quarta-feira eu vou estar lá no fundão, lá na COP, fazendo palestra. Se você desejar, será uma bênção. É www.revifé.com. Lá tem todos os contatos da gente. Muito obrigado, Deus abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado a vocês, meninas. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes maravilhosos, uma delas inclusive aqui no Facebook da 93 FM. Ela coloca o link aqui porque houve uma discussão no Jornal da Cultura sobre os excessos de exames. E é verdade, tem muito exame feito
de maneira desnecessária. Como tem o exame que é necessário, que é exatamente o exame que foi mencionado aqui, o cuidado nesse extremo ou nesses extremos é fundamental. Muito obrigado aos nossos ouvintes que nos ajudam a compor aqui o nosso debate 93. Muito obrigado a Marcela Bastos pela produção e a jornalista Elisângela Salaroli também pelo excelente trabalho para produzir junto com a Marcela o nosso debate 93 de hoje. Quero convidar você a orar conosco. Nós vamos orar com a pastora Sandra apresentando este tema diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela sua vida, ouvinte, que está vivendo essa dificuldade, essa luta exatamente agora. Por você também que tem medo de que isso aconteça com você. Tem gente que fica dizendo assim, olha, eu não tenho nada, mas Deus me livre se eu tiver, eu não vou aguentar, não vou isso, não vou aquilo. Nós sabemos o quanto Deus é maravilhoso e poderoso. E quero deixar com você uma palavra. Os discípulos, quando estavam no barco com Cristo e o barco estava quase naufragando, um deles acordou Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Nós precisamos entender que na vida nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar grandes ondas, nós vamos enfrentar perigos de naufrágio, mas nós vamos sempre contar com a importância que Deus nos dá. Não é porque nós vamos enfrentar uma dificuldade que Deus não se importou. Não é porque você tem e outro não tem que Deus foi injusto com você. Nós somos absolutamente normais. Nós somos chamados para viver a eternidade. Não é nesse tempo aqui não, é na eternidade. E nós vamos enfrentar as adversidades com fé e com confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há diversas pessoas que já viveram um milagre dessa restauração e dessa cura. E nós vamos orar por você que vive essa luta agora e por você que tem medo de viver essa luta. Mas também queremos orar por você que hoje está lembrando de alguém especial que não está em nosso meio e que traz uma tristeza profunda para o coração. Temos uma certeza absoluta, Deus é aquele que socorre, que livra, mas é também o mesmo que consola, que conforta, que encoraja e que anima. Diante desse Deus todo-poderoso que nós estamos, não tome a doença de outro como se fosse sua. Não tome a dor do outro desnecessariamente como se ela fosse sua. Assuma a dor do outro para brigar pelo outro, para ajudar o outro, para encorajar o outro e jamais deixe de estar ao lado da pessoa, ainda que você não tenha nada para dizer. Não diga nada, sirva, alegre, conte histórias, esteja ainda que em silêncio, apenas em oração, ao lado de alguém que precisa tanto de você nesta hora. Pai amado, na tua presença estamos agora, Senhor, clamando por estas vidas, meu Pai, que estão colocando seus nomes diante de ti. Pai, pessoas que nós não conhecemos, não sabemos, Senhor, a intensidade da dor e do sofrimento, mas Tu sabes, Tu conheces, Senhor, cada uma delas. Pai amado, as pessoas que estão internadas, meu Pai, em filas, esperando tratamento, Senhor, vem socorrer, meu Deus. Ô Pai amado, nós Te pedimos, sabendo que Tu és um Deus da graça, do poder e da misericórdia, reconhecemos a Tua soberania e sabemos, Senhor, que Tu estás aqui nesse momento, manifestando o Teu poder, meu Pai amado. Oh, meu Deus, sustenta, consola, conforta, meu Pai, cada uma das pessoas que estão vivendo luto, meu Deus, a saudade, renovas cada uma delas através do Teu Santo Espírito, Pai amado. Te peço também que Tu venhas abençoar a direção da Rádio 93, seus funcionários, a todos os pastores e pastoras, missionários, todas as pessoas que aqui adentram, meu Pai, e que o Teu nome seja sempre glorificado, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.